Bom dia! Eu estou muito feliz por você estar aqui hoje, porque eu acredito que não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem. Quero que você prepare seu coração e abra sua mente para o que Deus está prestes a fazer. Talvez você tenha chegado hoje carregando fardos pesados, se perguntando como as coisas vão mudar. Mas deixe-me te lembrar de algo poderoso. Deus não precisa de meses, semanas ou até dias para transformar sua situação. Tudo o que Ele precisa é de um momento. Um toque divino para mudar completamente a sua vida. E esse pode ser o dia em que tudo muda para você. O dia em que você pisa no impossível. O dia em que o seu milagre te encontra. Pode parecer impossível, mas nosso Deus é especialista no impossível. Você está pronto para receber? Porque nas próximas 24 horas, sua história pode ser reescrita. Se prepare para o impossível. Deus trabalha no tempo perfeito dele. Essa é uma verdade que ressoa profundamente na vida daqueles que confiam em Ele. Muitas vezes, nos encontramos ansiando por soluções rápidas, respostas imediatas e resoluções para nossos desafios. Mas o tempo de Deus opera em um calendário divino, que não está preso às nossas expectativas humanas. O que percebemos como demoras ou obstáculos muitas vezes são preparações deliberadas de Deus para algo muito maior do que podemos imaginar. Quando pensamos sobre tempo, é fácil nos tornarmos impacientes, especialmente quando as pressões da vida aumentam. Oramos, esperamos, e, ainda assim, parece que a resposta não vem quando queremos. Mas é exatamente aí que entra a fé. O tempo de Deus nunca é aleatório ou acidental. Ele é intencional e cheio de propósito, projetado para se alinhar com o grande plano que Deus tem para nossas vidas. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11, Ele fez tudo formoso no seu devido tempo. Perceba essa palavra, tudo, não apenas algumas coisas. Não só o que consideramos importante. Tudo. Isso significa que cada detalhe da sua vida, cada oração sem resposta, cada porta fechada, fazem parte de uma orquestração divina, levando você para algo belo e perfeito. Vamos pegar como exemplo a história de José, na Bíblia. Desde jovem, José recebeu um sonho de Deus de que se tornaria um grande líder. Mas sua jornada estava longe de ser fácil. Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. José passou anos esperando, enfrentando sofrimento e provações. Para quem olhava de fora, podia parecer que os sonhos pareciam destruídos. O justo, aquele que você ama mais do que a própria vida, um dia, você verá a promessa se cumprir. Mas, nos bastidores, Deus estava trabalhando. Ele usou cada provação para preparar José para o exato momento em que ele pisaria no seu destino. E quando chegou o tempo certo, José foi elevado ao segundo posto de comando no Egito. Nem um segundo antes, nem um segundo depois. Em nossas vidas, muitas vezes não conseguimos enxergar a mão de Deus movendo as circunstâncias. Mas isso não significa que Ele está inativo. Esperar pelo tempo de Deus exige confiança. E confiar nem sempre é fácil. Confiar significa abrir mão dos nossos próprios planos e nos render completamente aos dele. É na espera que nossa fé é refinada. É nos atrasos que nosso caráter é moldado. É nas demoras que nossa paciência é fortalecida e nossos corações são preparados para receber as bênçãos que ainda estão por vir. Deus não quer te dar algo para o qual você ainda não está preparado. Muitas vezes, os atrasos são a maneira de Deus te proteger e garantir que, quando a bênção chegar, você esteja pronto para sustentá-la. Pense no agricultor que planta uma semente. Ele não a desenterra todos os dias para verificar se já começou a crescer. Ele confia que, no tempo certo, aquela semente vai brotar, crescer e dar frutos. Da mesma forma, quando plantamos nossas orações em fé, devemos confiar que Deus está regando, nutrindo e trazendo crescimento no tempo perfeito. Apressar o processo só levaria a resultados incompletos. O tempo de Deus nos lembra que Ele vê o quadro completo. Enquanto focamos no agora, Ele está trabalhando na eternidade. Às vezes, aquilo que mais desejamos demora a acontecer porque está entrelaçado com a vida e o destino de outras pessoas. O atraso da sua bênção pode significar que Deus está alinhando circunstâncias, pessoas e eventos para que, no final, o testemunho seja ainda maior. E quando olhamos para o mundo e vemos as bênçãos de Deus se manifestando, a Bíblia também nos lembra disso em Abacuque 2:3. A visão aguarda um tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que pareça demorar,
Espere por ela, pois certamente virá e não se atrasará. Essa promessa nos assegura que tudo que Deus falou vai acontecer. Talvez não no nosso tempo, mas no tempo determinado. Deus nunca está atrasado. Ele sempre chega na hora certa. Quando aprendemos a confiar no tempo de Deus, encontramos paz, mesmo na espera. Aprendemos a confiar que Ele sabe o que está fazendo. Deixamos de lutar. Deixamos de tentar forçar as coisas. E começamos a descansar na certeza de que os planos dele são muito maiores do que qualquer coisa que poderíamos construir sozinhos. O tempo perfeito de Deus nos lembra que Ele está no controle. E isso nos dá um motivo para deixar a preocupação de lado e segurar firme na fé. Sua fé ativa o impossível. Sua fé coloca em movimento o poder de Deus para agir além do entendimento humano. Porque fé não é apenas um sentimento esperançoso ou um pensamento passageiro. Fé é a convicção profunda de que Deus pode e vai fazer o que prometeu, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. A fé é a ponte entre o natural e o sobrenatural. É o catalisador que traz o poder de Deus para as nossas vidas. Sem fé, o impossível continua sendo impossível. Mas quando ativamos a nossa fé, convidamos o Deus do impossível a intervir. A Bíblia diz em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não se baseia no que podemos ver, tocar ou medir. Ela opera no reino invisível, onde Deus realiza seus milagres. É por isso que, muitas vezes, ter fé parece algo ilógico. A fé nos pede para confiarmos naquilo que ainda não é visível. Mas é justamente nessa confiança que encontramos a chave para destravar o impossível. A fé não espera provas ou garantias. Ela dá passos ousados, acreditando que as promessas de Deus são verdadeiras e confiáveis. Pense na história da mulher com fluxo de sangue, em Marcos 5. Durante 12 anos, ela sofreu. Gastou tudo o que tinha com médicos que não puderam curá-la. Ela não tinha mais saída. Sua situação era impossível aos olhos humanos. Mas então, ela ouviu falar de Jesus. E algo se acendeu dentro dela. Ela disse para si mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. A fé dela levou a atravessar a multidão e estender a mão para tocar a orla do manto de Jesus. E naquele momento, Jesus se virou e disse: filha, a tua fé te curou. Perceba, não foi apenas o fato de estar perto de Jesus que a curou. Não foi apenas tocar em suas vestes. Foi a fé dela que ativou o milagre. E naquele instante, ela foi completamente restaurada. A fé não apenas move montanhas. Ela move o coração de Deus. Em Mateus 17:20, Jesus disse: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês. O que importa não é o tamanho da sua fé, mas em quem você deposita sua fé. Quando sua fé está em Deus, mesmo a menor quantidade pode produzir resultados extraordinários. Montanhas de dúvida, medo e impossibilidade não são páreo para o poder da fé em Deus. Mas a fé também exige ação. Tiago 2,17 nos lembra: a fé sem obras é morta. A fé verdadeira não é passiva. Ela nos impulsiona a dar passos, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Pense em Pedro andando sobre as águas. Quando Jesus o chamou para sair do barco, a fé de Pedro fez caminhar sobre as ondas. Mas quando ele duvidou e focou na tempestade, ele começou a afundar. A fé exige que mantenhamos nossos olhos fixos em Deus, confiando que Ele nos sustentará, mesmo quando as circunstâncias forem assustadoras. A fé tem o poder de romper barreiras, desafiar a lógica e reescrever destinos. Ela chama à existência aquilo que ainda não existe, como se já fosse real. A vida de Abraão é um testemunho disso. Deus prometeu a ele descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Mas ele e Sara eram idosos e não tinham filhos. Mesmo assim, contra toda esperança, Abraão acreditou. E a Bíblia diz que essa fé lhe foi creditada como justiça. Sua fé ativou o cumprimento da promessa de Deus, provando que o que é impossível para os homens é totalmente possível para Deus. Fé é uma escolha, não um sentimento. Ela escolhe acreditar que Deus é bom, mesmo quando a vida parece injusta. Ela declara que Deus é fiel, mesmo quando não conseguimos ver sua mão agindo. A fé se agarra às promessas de Deus, sem desistir, mesmo diante das dificuldades. Ela nos lembra de uma verdade poderosa:
O poder de Deus não é limitado pelas nossas circunstâncias. Ele é infinitamente maior. O poder de Deus não é limitado pelas nossas circunstâncias. E a sua capacidade de realizar milagres não depende do nosso entendimento. Diante de cada desafio, a fé nos faz uma pergunta: vamos confiar em Deus? Ou vamos nos apoiar no que conseguimos ver? A fé dá passos quando a lógica diz para ficar parado. Ela oferta quando os recursos são escassos. Ela louva antes da batalha ser vencida. A fé muda a atmosfera, alinha tudo com a vontade de Deus e abre espaço para o seu poder sobrenatural se manifestar. Ela é a faísca que acende o impossível e traz o céu para a terra. O poder de Deus é ilimitado, infinito e vai além da compreensão humana. Ele opera além das limitações do mundo natural, quebrando barreiras e realizando o que parece impossível à mente humana. Diferente da força humana, que tem seus limites, o poder de Deus não tem fim. Ele permeia toda a criação, do passado, presente e futuro. E esse poder não é apenas um conceito ou uma ideia. É uma força real, tangível, que se manifesta de inúmeras formas, revelando a soberania, a sabedoria e o amor de Deus. Desde o início da criação, o alcance do poder de Deus foi evidente. Com apenas uma palavra, ele trouxe o universo à existência. Gênesis 1:3 diz: "E Deus disse: haja luz. E houve luz." Esse simples comando ilustra a imensa autoridade e o poder criativo de Deus. Ele não precisou de ferramentas. Não precisou de materiais brutos. Não precisou de ajuda de ninguém. Apenas sua voz. E esse mesmo poder continua sustentando o universo até hoje, mantendo galáxias, estrelas e planetas em perfeito equilíbrio. Isso nos lembra que o Deus que criou tudo a partir do nada é mais do que capaz de lidar com as complexidades da nossa vida. O poder de Deus não está preso às leis naturais ou à lógica humana. Quando Moisés liderou os israelitas para fora do Egito, eles ficaram encurralados entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Pela lógica humana, não havia saída. Mas Deus demonstrou seu poder ilimitado, abrindo o mar e permitindo que o seu povo passasse a pé enxuto. Esse milagre não apenas o salvou, mas também destruiu seus inimigos. Deus transformou uma situação impossível em um caminho de libertação, provando que Ele sempre abre uma porta, onde parece não haver saída. Ao longo da Bíblia, o poder de Deus é revelado através de seus milagres. Ele curou os enfermos, deu visão aos cegos, ressuscitou os mortos. Jesus, sendo a manifestação do poder de Deus na terra, realizou milagres que desafiaram todo o entendimento humano. Em João 11, quando Lázaro já estava morto há 4 dias, Jesus ordenou: "Lázaro, saia para fora." E naquele instante, a morte não pôde resistir ao poder de Deus. Esses milagres não eram apenas atos de compaixão. Eram demonstrações da autoridade de Deus sobre todas as coisas. A natureza, a doença e até mesmo a morte. O poder de Deus também é ilimitado na capacidade de transformar vidas. O apóstolo Paulo é um exemplo claro disso. Antes de se tornar um dos maiores apóstolos da fé cristã, ele perseguia e destruía os seguidores de Cristo. Mas no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o poder de Deus. E esse encontro mudou completamente sua história. Paulo, que antes era um perseguidor implacável, se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Essa transformação prova que ninguém está fora do alcance do poder de Deus. Ele pode pegar o mais quebrado, o mais rebelde, o mais perdido, e transformá-lo em um vaso para sua glória. E o mais incrível de tudo, esse mesmo poder está disponível para nós. A Bíblia diz em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. De acordo com o seu poder que opera em nós. Esse versículo nos lembra que o poder de Deus não é distante ou inacessível. Ele opera dentro de nós, nos capacitando a realizar coisas que jamais conseguiríamos por conta própria. Quando nos rendemos a Ele, seu poder flui através de nós, nos fortalecendo para enfrentar desafios, superar obstáculos e cumprir os seus propósitos. O poder ilimitado de Deus também se manifesta na sua capacidade de trazer o bem até mesmo das piores circunstâncias. O que o inimigo planeja para o mal, Deus transforma em algo bom. A história de José é um testemunho vivo dessa verdade. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e preso. Anos de sofrimento. Mas, por trás de tudo isso, o poder de Deus estava operando.
Cada dor, cada injustiça, cada momento difícil estava posicionando José para cumprir um propósito maior. Salvar não apenas o Egito, mas também sua própria família, durante um tempo de fome severa. Isso prova que o poder de Deus nunca é impedido pelas nossas provações. Pelo contrário, muitas vezes, ele brilha ainda mais forte no meio delas. Mas talvez, o aspecto mais incrível do poder de Deus seja que ele está enraizado no seu amor por nós. O poder de Deus não é frio, aleatório ou distante. Ele é profundamente pessoal. Foi esse poder que enviou Jesus à cruz para redimir a humanidade. Através da ressurreição, Jesus venceu o pecado e a morte, garantindo vida eterna para todos que nele crerem. Esse supremo ato de poder nos lembra que o amor de Deus é inseparável da sua força. E quanto mais começamos a enxergar a grandeza desse amor, mais percebemos que Deus usa seu poder para salvar, proteger e abençoar seus filhos. O poder de Deus é eterno e imutável. Enquanto a força humana enfraquece, enquanto os impérios da terra se levantam e caem, o poder de Deus permanece constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua capacidade de intervir em nossas vidas, responder orações e realizar milagres não diminuiu com o tempo. O que ele fez nos dias de Moisés, de Elias e de Jesus, ele ainda pode fazer hoje. Tudo o que precisamos fazer é confiar nele, crer em suas promessas e permitir que seu poder ilimitado opere em nós e através de nós. Fale vida sobre as suas circunstâncias, porque as palavras que você declara têm o poder de moldar sua realidade. A Bíblia nos lembra disso em Provérbios 18:21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso significa que suas palavras não são apenas sons vazios. Elas carregam um poder criativo. Suas palavras podem edificar ou destruir, podem abençoar ou amaldiçoar, podem curar ou ferir. O que você escolhe declarar sobre sua vida, sua família, seus desafios e seu futuro tem um impacto profundo no que se desenrola na sua jornada. Falar vida não é apenas um hábito positivo. É um princípio espiritual enraizado na palavra de Deus. Quando você fala vida, você convida a presença e o poder de Deus para agir em cada situação. Você se alinha com a verdade e as promessas de Deus. Ao longo das Escrituras, a palavra de Deus demonstra o poder transformador de falar com fé. Em Gênesis, Deus falou e o universo veio à existência. Ele disse: haja luz, e houve luz. Suas palavras criaram ordem no meio do caos. Transformaram o nada em algo belo e cheio de propósito. E nós, que fomos criados à sua imagem, carregamos esse mesmo potencial criativo em nossas palavras. Talvez não possamos criar galáxias, mas podemos falar esperança, paz e restauração nas áreas da nossa vida que parecem escuras ou vazias. Seus desafios podem parecer grandes, mas eles não são maiores do que as promessas de Deus. Falar vida sobre suas circunstâncias não significa negar a realidade ou fingir que os problemas não existem. Significa escolher declarar o poder e a fidelidade de Deus acima deles. Quando o profeta Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, Deus perguntou: será que esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel não confiou no seu próprio entendimento. Ele falou exatamente as palavras que Deus ordenou. E, enquanto ele profetizava, os ossos se juntaram. A carne se formou. O sopro de Deus entrou neles. E eles voltaram à vida como um exército poderoso. Essa visão nos lembra que até as situações mais desoladas e sem esperança podem ser restauradas quando falamos em alinhamento com a vontade de Deus. Falar vida exige fé, principalmente quando suas circunstâncias parecem contradizer o que você está declarando. É fácil falar negativamente ou repetir os medos e dúvidas ao nosso redor. Mas a fé nos chama a ir além do que vemos e declarar aquilo que Deus prometeu. Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, ele não focou na realidade da morte. Em vez disso, ele falou vida e ordenou: Lázaro, saia para fora. As pessoas viam um homem morto, mas Jesus via o potencial para a ressurreição. Da mesma forma, quando você fala vida sobre suas circunstâncias, você está chamando o poder de Deus para trazer cura, provisão e restauração ao que parece perdido ou quebrado. Suas palavras não afetam apenas suas circunstâncias. Elas influenciam sua mente e sua atitude. Quando você declara vida, seu foco muda do problema para a solução, do medo para a fé, do desespero para a esperança. Falar vida treina seu coração a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando o resultado ainda não é visível.
Isso cultiva gratidão e expectativa, te lembrando da bondade de Deus e da sua capacidade de transformar todas as coisas para o seu bem. Falar vida também é uma forma de resistir às mentiras do inimigo. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Muitas vezes, ele faz isso por meio do desânimo e da mentira. Ele sussurra que você não é suficiente, que sua situação não tem saída, que Deus se esqueceu de você. Mas quando você combate essas mentiras com a verdade da palavra de Deus, você desarma os ataques do inimigo. Declare: eu sou feito de forma maravilhosa e admirável. Os planos de Deus para mim são bons. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quando você fala vida, você fortalece sua fé e se posiciona contra toda oposição espiritual. Mas não pare por aí. Fale vida não apenas sobre a sua própria jornada, mas também sobre os outros. Porque suas palavras têm o poder de encorajar, levantar e transformar. Inspire aqueles ao seu redor. Uma palavra de bondade falada com fé pode ser a faísca que reacende a esperança no coração de alguém. Quando você declara bênção sobre os outros, você convida o favor e a abundância de Deus para a vida deles. E para a sua também. Num mundo cheio de negatividade e críticas, escolher falar vida é um testemunho da sua confiança em Deus e do seu desejo de ver o reino dele se manifestar na terra, assim como no céu. Falar vida não é um ato isolado. É uma prática diária. Requer intencionalidade e consistência. Haverá momentos em que sua fé será testada, e pode parecer mais fácil reclamar ou ceder à dúvida. Mas nesses momentos, lembre-se de que suas palavras têm poder. Mesmo uma declaração simples como Deus está no controle pode ser um poderoso ato de fé. E, com o tempo, à medida que você continua falando vida, começará a ver o fruto das suas palavras. Portas se abrindo, relacionamentos sendo restaurados, milagres acontecendo. Falar vida sobre suas circunstâncias é um ato de parceria com Deus. É uma maneira de dizer: Senhor, eu confio mais em Ti do que naquilo que eu vejo. Eu creio que Tuas promessas são maiores do que os meus problemas. Isso convida sua presença para cada situação, permitindo que seu poder atue em seu favor. Quando você fala vida, você se alinha com a verdade sobre quem Deus é e sobre quem Ele te chamou para ser. Um filho do Rei, equipado para viver em vitória e abundância. Anjos estão trabalhando nos bastidores. Muitas vezes, de maneiras que nem percebemos, eles estão orquestrando intervenções divinas, oferecendo proteção e cumprindo a vontade de Deus na vida do seu povo. Esses seres espirituais, criados por Deus, são mensageiros poderosos e agentes do seu propósito. Eles operam em reinos que vão além da nossa compreensão humana. Embora sejam invisíveis aos olhos físicos, sua presença e suas ações são reais, constantes e profundamente impactantes. A Bíblia está repleta de relatos sobre anjos trabalhando de maneira silenciosa, mas poderosa, para cumprir os planos de Deus. Em Salmos 91:11, está escrito: porque Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esse versículo nos lembra que Deus encarregou anjos de nos proteger, garantindo nossa segurança e nos guiando em meio aos desafios da vida. Quer estejamos conscientes ou não, esses seres celestiais estão ativamente envolvidos em nos proteger do mal, desviando perigos e nos afastando de caminhos que poderiam nos levar à destruição. Anjos também trazem mensagens de esperança, direção e encorajamento. Quando Daniel orou e buscou entendimento, um anjo apareceu a ele, explicando as visões que havia recebido e trazendo clareza sobre os propósitos de Deus. Em Lucas 1, o anjo Gabriel apareceu a Maria, trazendo a incrível notícia de que ela daria à luz o Salvador do mundo. Esses momentos nos mostram como os anjos atuam como mensageiros divinos, conectando o céu e a terra. Mesmo quando não os vemos diretamente, eles estão trabalhando nos bastidores para cumprir os planos de Deus, alinhando circunstâncias, abrindo portas, preparando corações para os propósitos divinos. Um dos papéis mais confortantes dos anjos é o de protetores em tempos de perigo e adversidade. Em 2 Reis 6, o servo do profeta Eliseu ficou aterrorizado ao ver o exército inimigo cercando sua cidade. Mas Eliseu orou para que os olhos do servo fossem abertos. E, naquele instante, ele viu os montes cheios de cavalos e carruagens de fogo. O exército celestial de Deus estava ali, protegendo-os. Isso nos lembra que, mesmo quando nos sentimos cercados por ameaças ou desafios, há forças invisíveis lutando em nosso favor. Os anjos não são meros espectadores passivos.
Eles são participantes ativos das batalhas espirituais que acontecem ao nosso redor, garantindo a vitória àqueles que confiam em Deus. Os anjos também ministram ao povo de Deus nos momentos de fraqueza ou necessidade. Após Jesus passar 40 dias jejuando no deserto e resistir às tentações de Satanás, anjos vieram e o serviram. Esse ato de ministrar demonstra o cuidado e a compaixão que os anjos oferecem àqueles que estão cansados, sobrecarregados ou precisando de força divina. Seja através de encorajamento espiritual, provisão física ou conforto emocional, os anjos são enviados por Deus para atender às necessidades dos seus filhos, muitas vezes de maneiras que desafiam toda explicação. Muitas vezes, o trabalho dos anjos passa despercebido, porque eles operam com humildade, refletindo a glória de Deus, em vez de buscar atenção para si mesmos. Eles não procuram reconhecimento, nem aplausos. Simplesmente cumprem fielmente suas missões, alinhados com a vontade de Deus. E o fato de serem invisíveis não deve nos levar a duvidar de sua presença, mas sim nos maravilhar com as formas complexas e invisíveis como Deus orquestra nossas vidas. Os anjos não foram criados para substituir o nosso relacionamento com Deus ou se tornar o foco da nossa fé. Pelo contrário, o trabalho deles sempre nos aponta de volta para Deus, aquele que os envia. Às vezes, a evidência da atividade angelical aparece em momentos aparentemente comuns, mas cheios de propósito. Um carro que evita um acidente por um triz. Um estranho que oferece ajuda na hora exata. Uma paz inexplicável que preenche nosso coração no meio de uma crise. Esses momentos podem parecer simples coincidências, mas muitas vezes são o resultado dos anjos trabalhando nos bastidores. A Bíblia nos ensina sobre isso em Hebreus 13:2. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, pois, sem saber, alguns acolheram anjos. Esse versículo sugere que, em alguns momentos, os anjos podem interagir conosco em forma humana, destacando seu papel discreto e intencional em nossas vidas. Os anjos também estão profundamente envolvidos na guerra espiritual, batalhando contra as forças das trevas em favor do povo de Deus. Em Efésios 6:12, a Bíblia nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal nos domínios celestiais. Nesse reino invisível, os anjos são guerreiros, lutando contra forças demoníacas e garantindo que os propósitos de Deus prevaleçam. Sua força e autoridade vêm de Deus, e suas vitórias no mundo espiritual têm impacto direto no mundo real, trazendo libertação, avanço e paz àqueles que defendem. Mesmo que nem sempre possamos ver ou sentir sua presença, o trabalho dos anjos é uma prova do cuidado constante de Deus e de sua atuação em nossas vidas. Suas ações nos lembram de uma verdade poderosa: nunca estamos sozinhos. Mesmo nos momentos mais sombrios, eles estão operando nos bastidores. E, ao fazer isso, eles revelam a imensidão do amor de Deus e o seu compromisso de fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Através do trabalho invisível dos anjos, Deus nos mostra que sua mão está sempre presente. Deus está constantemente trabalhando para garantir que seus planos e propósitos se cumpram, muitas vezes de formas que vão além do nosso entendimento. Nosso corpo e mente estão conectados, mas há algo ainda mais poderoso que pode transformar completamente nossa realidade: o favor de Deus. O favor de Deus pode acelerar seu avanço de maneiras que desafiam a lógica humana e superam todas as limitações naturais. Quando o favor dele repousa sobre você, isso provoca uma mudança extraordinária, te impulsionando para oportunidades, bênçãos e resultados que normalmente levariam anos, ou até mesmo uma vida inteira, para serem alcançados. O favor de Deus não é algo que conquistamos ou merecemos. Ele é um presente da graça de Deus, uma vantagem divina que vai além das suas habilidades, qualificações ou recursos. O favor de Deus não segue as regras do mundo natural. Ele opera segundo os princípios do céu, onde o seu poder, o seu tempo e o seu propósito se alinham perfeitamente para manifestar a vontade dele em sua vida. O favor de Deus é muitas vezes o fator que transforma uma situação impossível em um testemunho da glória dele. Veja a história de José. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente e preso. Parecia que todos os seus sonhos haviam sido destruídos. Mas a Bíblia nos revela que o Senhor estava com José e lhe concedeu favor por onde ele passava. Esse favor divino fez com que ele se destacasse na casa de Potifar, prosperasse mesmo dentro da prisão e, por fim, fosse elevado ao posto de segundo no comando do Egito. Algo que poderia levar décadas, ou parecer impossível, aconteceu em um instante de aceleração divina, quando o faraó o chamou da prisão direto para o palácio. O favor de Deus não apenas te sustenta, ele te move de uma estação para outra,
em um instante. Ele abre portas que ninguém pode fechar e cria caminhos onde antes não havia nada. Quando o favor de Deus acelera o seu avanço, ele supera limitações humanas e ignora progressões naturais. No livro de Esther, vemos como o favor de Deus salvou o povo judeu. Esther, uma jovem judia, foi escolhida para ser rainha em uma terra estrangeira. Quando seu povo enfrentou uma ameaça de extermínio, ela tomou uma decisão ousada. Foi até o rei sem ser convidada, um ato que poderia lhe custar a vida. Mas, por causa do favor de Deus, o rei estendeu o cetro para ela, concedendo-lhe acesso. E, no fim, o decreto de morte foi revogado. Isso nos mostra que o favor de Deus pode te colocar em posições de influência e autoridade para trazer mudanças que vão muito além da sua própria capacidade. O favor de Deus não significa que você não enfrentará desafios, mas significa que o propósito de Deus sempre prevalecerá, mesmo no meio da adversidade. Os israelitas experimentaram isso ao sair do Egito. Depois de séculos de escravidão, Deus não apenas os libertou com sinais e maravilhas, mas também fez com que os egípcios olhassem favoravelmente para eles. Tanto que os egípcios deram aos israelitas prata, ouro e roupas quando eles partiram. O que deveria ser uma jornada marcada por perdas e desespero, tornou-se um caminho de provisão e abundância, por causa do favor de Deus. Essa aceleração divina não apenas os resgatou, mas também os preparou e os abençoou para o que estava por vir. Um dos aspectos mais profundos do favor de Deus é como ele alinha sua vida ao seu tempo perfeito. Enquanto o esforço humano se concentra em lutar para alcançar algo, o favor de Deus abre portas que nenhum esforço poderia destrancar. Em Lucas 5, vemos que Pedro e seus companheiros de pesca trabalharam a noite inteira sem pegar nada. Então, Jesus lhes disse para lançarem as redes novamente. Ao obedecerem, a pesca foi tão abundante que as redes começaram a se romper. Esse milagre não foi fruto da habilidade ou do esforço deles. Foi um resultado direto do favor de Deus em ação. A pesca foi acelerada, provando que, quando o favor de Deus está presente, até mesmo as circunstâncias mais comuns podem se tornar extraordinárias. E tudo isso teria levado muito mais tempo para acontecer, se não fosse pelo favor de Deus em ação. O favor de Deus também trabalha para te posicionar para o seu avanço, muitas vezes de maneiras inesperadas e improváveis. Veja Davi. Ele era apenas um pastor, desprezado até por sua própria família. Mas o favor de Deus o escolheu. Davi foi escolhido para ser rei de Israel, apesar da sua juventude e inexperiência. Ele foi ungido, porque o favor de Deus não depende das qualificações humanas. Quando enfrentou Golias, não foi sua força ou habilidade que venceu a batalha, mas o favor de Deus, que operou através da sua fé e obediência. Essa vitória não apenas estabeleceu a reputação de Davi, mas também definiu o curso do seu destino, mostrando como o favor de Deus acelera avanços que transformam a trajetória da sua vida. Quando o favor de Deus está sobre você, ele atrai as pessoas certas, os recursos certos e as circunstâncias certas para a sua vida. Ele não segue uma sequência lógica. Não precisa da aprovação dos outros. Ele opera independente das suas limitações ou da oposição, garantindo que os planos de Deus para você se cumpram. A história de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém é uma prova disso. Mesmo enfrentando oposição de inimigos poderosos, Neemias completou a obra em apenas 52 dias, algo que parecia impossível. Essa aceleração não foi resultado apenas do esforço humano, mas do favor de Deus, que permitiu que ele superasse obstáculos e realizasse a tarefa em tempo recorde. O favor de Deus também traz paz sobrenatural e confiança enquanto você espera pelo seu avanço. Ele te garante que, não importa o quão longo pareça o processo ou o quão difícil seja a jornada, Deus está no controle. Ele está trabalhando nos bastidores. O favor de Deus não significa que você nunca enfrentará dificuldades, mas garante que essas dificuldades nunca terão a palavra final sobre sua vida. Na verdade, quando o favor de Deus acelera seu avanço, ele serve como um lembrete de que o verdadeiro sucesso e a verdadeira bênção vêm do poder de Deus, não do esforço humano. O favor de Deus opera de formas que desafiam qualquer explicação. Ele torna o impossível possível. Ele transforma atrasos em encontros divinos. A obediência desbloqueia milagres. Ela transcende o entendimento humano e se torna o canal direto pelo qual o poder de Deus flui na vida daqueles que confiam e seguem a sua vontade. Quando nos alinhamos com as instruções de Deus, criamos um ambiente para a intervenção divina. Obediência não é apenas seguir regras ou mandamentos. É um ato de fé,
confiança e rendição à sabedoria e soberania de Deus. E é através dessa postura de obediência que nos posicionamos para experimentar o extraordinário. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que viveram avanços sobrenaturais porque escolheram obedecer a Deus, mesmo quando suas instruções pareciam ilógicas ou impossíveis. Pense em Noé. Deus o instruiu a construir uma arca para se preparar para um dilúvio, mesmo nunca tendo chovido antes. Aos olhos humanos, isso não fazia sentido, mas Noé obedeceu, demonstrando sua confiança inabalável em Deus. Seu ato de fé não apenas salvou sua família, mas preservou o futuro da humanidade e da criação. O milagre da sobrevivência e da renovação aconteceu porque Noé escolheu obedecer, mostrando que as bênçãos de Deus estão muitas vezes ligadas à nossa disposição de confiar em seus planos, acima do nosso próprio entendimento. Outro exemplo poderoso é a história de Abraão, que foi chamado a sacrificar seu filho Isaque. Esse pedido testou o mais profundo nível da sua fé, pois Isaque era o filho da promessa, através de quem Deus havia dito que abençoaria todas as nações. Mas Abraão obedeceu, confiando que Deus proveria um substituto ou traria Isaque de volta à vida. E, no exato momento em que Abraão levantou a faca, Deus interveio e providenciou um cordeiro para o sacrifício. Esse ato de obediência não apenas salvou Isaque, mas também reafirmou a aliança de Deus com Abraão e o abençoou de forma abundante, consolidando seu legado como o pai da fé. Essa história nos ensina que a obediência, muitas vezes, exige que entreguemos o controle, que confiemos no plano maior de Deus, mesmo quando o caminho parece incerto ou doloroso. O milagre da obediência também é evidente na história do Mar Vermelho. Os israelitas estavam encurralados, com o exército do Egito atrás deles e o mar à frente. Aos olhos naturais, não havia saída. Mas Deus deu uma instrução a Moisés: estenda o cajado sobre as águas. Para a mente humana, isso podia parecer um gesto inútil. Mas Moisés obedeceu, e o mar se abriu, criando um caminho seco para o povo de Deus escapar. Essa libertação milagrosa foi um resultado direto da obediência ao comando de Deus. Isso nos ensina que, mesmo quando a obediência parece insignificante ou sem relação com a solução que buscamos, ela pode ser a chave para destravar a provisão e o poder milagroso de Deus. No Novo Testamento, a história das bodas de Caná mostra como a obediência pode transformar a escassez em abundância. Quando o vinho acabou, Jesus disse aos servos para encherem jarros com água e levarem um pouco ao mestre de cerimônias. Esse pedido poderia ter parecido estranho, ou até sem sentido, mas os servos obedeceram, e a água foi milagrosamente transformada em vinho. A disposição deles de agir com fé, sem questionar ou duvidar, abriu caminho para o primeiro milagre registrado de Jesus. Essa história nos lembra que Deus muitas vezes opera através da nossa obediência, suprindo nossas necessidades de formas que vão além das nossas expectativas. A obediência também desempenha um papel crucial na transformação pessoal e no crescimento espiritual. Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, Pedro obedeceu e saiu do barco. Embora o medo eventualmente o tenha feito afundar, o primeiro ato de obediência permitiu que ele experimentasse o sobrenatural. Esse momento nos mostra que a obediência não exige perfeição, mas sim dar um passo de fé. Mesmo se tropeçarmos, Deus está lá para nos sustentar, e nossa disposição de obedecer ainda nos levará a encontros profundos com o poder de Deus. Às vezes, obedecer significa fazer sacrifícios ou correr riscos que desafiam nossa zona de conforto. A história da viúva de Sarepta é um exemplo marcante. Durante uma fome severa, Deus instruiu Elias a procurar uma viúva que estava prestes a fazer sua última refeição para ela e seu filho. Elias pediu que ela fizesse primeiro um pão para ele, prometendo que Deus proveria para suas necessidades. Embora parecesse irracional, a viúva obedeceu. E, por causa do seu ato de fé, sua farinha e seu azeite não se esgotaram até o fim da fome. Esse exemplo nos ensina que a obediência baseada na fé libera a provisão de Deus e sustenta aqueles que confiam nele, mesmo em tempos de escassez. A obediência também nos alinha com o tempo e os propósitos de Deus. Naama, um comandante do exército sírio, sofria de lepra. O profeta Eliseu lhe disse para se banhar 7 vezes no rio Jordão para ser curado. Naama resistiu no início, achando a instrução simples demais e humilhante. Mas quando finalmente obedeceu, foi completamente curado. Essa história nos ensina que as instruções de Deus, por mais simples ou incomuns que pareçam, carregam poder para produzir milagres quando seguidas com fé.
A obediência demonstra nossa confiança no caráter e nas promessas de Deus. Ela é uma expressão visível da nossa crença de que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. A obediência nos posiciona para receber suas bênçãos. Não como uma recompensa por seguir regras, mas como um resultado natural de viver alinhado à sua vontade. Obedecer muitas vezes exige dar passos de fé, abrir mão dos nossos medos e confiar que os planos de Deus são bons e perfeitos. Quando obedecemos a Deus, convidamos sua presença para agir em nossas circunstâncias. A obediência não significa que sempre entenderemos os métodos ou o tempo de Deus, mas significa que confiamos nele o suficiente para agir segundo sua palavra. E é através dessa confiança e dessa ação que milagres são destravados, transformando momentos comuns em testemunhos extraordinários do seu poder e fidelidade. O seu louvor prepara o caminho para o mover de Deus na sua vida. Louvar não é apenas uma expressão de gratidão, é uma declaração de fé, uma arma de guerra espiritual e uma forma de alinhar seu coração com a vontade de Deus. Quando você louva, você muda o foco dos seus problemas para a grandeza de Deus. Você cria um ambiente onde sua presença pode habitar e seu poder pode ser revelado. O louvor não depende das suas circunstâncias. Ele é uma escolha, uma decisão de honrar a Deus, mesmo diante dos desafios. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de como o louvor abre portas para a intervenção divina. Um dos exemplos mais poderosos é o de Paulo e Silas na prisão. Depois de serem espancados e acorrentados, eles escolheram louvar a Deus à meia-noite. O louvor deles não estava ligado à situação. Era um ato de fé e confiança na soberania de Deus. Enquanto adoravam, a prisão tremeu, as correntes se romperam e as portas se abriram. Mas não foi apenas a libertação deles. A vida do carcereiro e de sua família foi transformada. Isso nos mostra que o louvor tem poder para quebrar correntes, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, e abrir caminho para Deus agir. O louvor é uma declaração de quem Deus é. Quando você exalta a Deus com palavras e ações, você se lembra da sua grandeza, fidelidade e amor. E, ao fazer isso, você muda a atmosfera ao seu redor. O medo e a dúvida não podem coexistir com um louvor genuíno. Quando você declara o poder e as promessas de Deus, você silencia a voz do inimigo e fortalece sua confiança naquele que tem tudo em suas mãos. No Antigo Testamento, vemos o poder do louvor na batalha liderada por Josafá. Diante de um exército inimigo imenso, ele e o povo de Judá buscaram a Deus em oração e jejum. Deus lhes disse para não lutarem, mas sim tomarem posição e confiarem nele. Em vez de enviar guerreiros à frente, Josafá colocou cantores para louvar a Deus, declarando: "Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre." E enquanto louvavam, Deus armou emboscadas contra os inimigos, e a batalha foi vencida sem que eles levantassem uma arma sequer. Isso nos mostra que o louvor é uma estratégia espiritual poderosa que convida Deus a lutar por nós. O louvor também transforma nossa perspectiva. Ele muda nosso foco daquilo que falta para a abundância da provisão de Deus. Quando você louva, você escolhe ver suas circunstâncias através das promessas de Deus, e não através das suas limitações. Essa atitude de fé permite que você caminhe com esperança, mesmo quando a situação parece impossível. O louvor fortalece seu espírito e renova sua mente, te lembrando que Deus é maior do que qualquer obstáculo que você enfrenta. O louvor não apenas transforma sua vida, ele muda o ambiente ao seu redor. Ele prepara o caminho para Deus agir. E ele fortalece sua fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Siga e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem que pode edificar sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.